Então, pessoal, a partir de agora nós vamos estudar um dos assuntos bem interessantes e um dos mais cobrados em física, sobretudo a física do primeiro ano, que é o plano inclinado. Em que consiste um plano inclinado? Um plano inclinado, na verdade, ele é um tipo de máquina simples que consiste em uma superfície inclinada em certo ângulo em relação à horizontal. Veja só, o que ocorre é isso aqui. Isso aqui é um plano inclinado. É uma inclinação com um ângulo que eu chamei de θ em relação à horizontal. Então, o que é que nós vamos fazer nesse tipo de problema? Nesse tipo de problema, você coloca um objeto sobre esse plano e analisa a dinâmica dele caindo até a superfície. Em geral, o nosso objetivo é calcular, por exemplo, a aceleração de queda, calcular uma força que a gente chama de força normal, né, que você já conhece, que é uma força perpendicular à superfície do plano, ou seja, é saindo do plano. Calculamos também um peso x, um peso y, mas em geral nós devemos solicitar a aceleração de queda desse plano. Inicialmente nós vamos resolver esse problema na ausência de atrito, ou seja, o corpo ele vai deslizar sobre essa superfície sem nenhuma resistência até tocar o solo. Então, primeira coisa que a gente tem que entender para esse tipo de problema é quais são as forças que estão atuando sobre ele. A primeira delas que eu quero destacar é o próprio peso. Então, lembrando, né, que esse corpo ele cai nesse sentido, então não é apenas o peso que atua sobre ele, tá bom? Existem algumas decomposições de forças que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. A primeira delas é o próprio peso, tá bom? Lembrando, né, que o peso ele aponta sempre para o centro da Terra. Nesse sentido aqui, eu posso dizer que o peso aponta para baixo, né? Ele está caindo aqui, ó. Então, vale destacar que como esse objeto ele desliza, ele vem caindo em relação à superfície, tem uma força que está puxando ele, que eu vou chamar de força Px, que nada mais é do que uma decomposição desse peso, tá bom? Então, como ele está apoiado sobre a superfície, perpendicular a esse apoio, eu tenho uma força, como nós já sabemos, a força normal, a força de interação normal. Então, o que é que acontece aqui também? Então, eu ainda tenho um peso chamado de Py. Então, essas forças são as que atuam sobre esse objeto na ausência do atrito. Então, é nesse sentido que nós vamos entender melhor e trabalhar com esse problema de plano inclinado, tá bom? Vou mostrar para vocês um pouco mais detalhado essas forças que atuam sobre esse objeto que está deslizando nessa superfície até chegar ao solo, tá bom? Então vamos entender um pouco melhor essa ideia de plano inclinado. Nessa figurinha que eu coloco aqui para vocês, eu já tenho as forças que estão atuando sobre o corpo. Aqui eu tenho o nosso peso, tá bom? Aqui a decomposição que eu acabei de mostrar a vocês, o Px, aqui a minha normal e aqui o meu Py. Então o primeiro objetivo na hora de resolver os problemas é escrever essas forças que estão atuando sobre esse objeto. É claro, esse problema que eu estou analisando aqui é na ausência do atrito, tá bom? Então ele não tem atrito, ele vai deslizando nessa superfície sem nenhuma interferência, sem nenhuma resistência entre o objeto e a superfície do plano inclinado. Mas vamos lá, o que é que interessa para a gente nesse problema? Vamos analisar aqui passo a passo qual é o nosso interesse para esse tipo de problema. Vejamos só, primeiramente, eu quero dizer a vocês que a força resultante, lógico, que atua sobre esse corpo é o próprio Px, tá bom? Lembrando da segunda lei de Newton, que eu já vou escrever aqui em cima e já vou deixar separado, que força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então, força resultante, só para deixar destacado aqui, tá bom? É igual a massa vezes a aceleração. Deixa guardado aí essa informação. Então, o Px vai ser igual ao peso vezes o seno do ângulo, tá bom? Px é igual a P vezes o seno do ângulo. No caso, o ângulo θ. Pessoal, esse ângulo θ aqui, ó, é o mesmo ângulo que está aqui, tá bom? Vou colocar aqui de lápis para vocês. Esse aqui é o ângulo θ também para gente, tá bom? Tem um ângulo θ aqui para gente também, que está escrito de lápis, beleza? E o meu Py é igual a P vezes o cosseno do ângulo. E lembrando, pessoal, que peso é igual a massa vezes a gravidade. Essas informações são importantes, tá bom?
Essa construção do Px e Py está na ideia de decomposição de forças. Se vocês não dominarem essa ideia de decomposição de forças, a gente pode gravar uma aulazinha só ensinando como faz essa decomposição de forças. Se tiver esse interesse, deixa aí essa informação nos comentários, tá bom? Então, o que é que acontece? Primeiramente, a informação que eu tenho que passar para vocês é que a normal ela é igual ao PY, né? Ou seja, então, nesse problema que nós temos, a normal, né, que é PY, tá bom? É igual a mg, né, que é o do peso, tá bom? Vezes o cosseno do ângulo. Beleza? Então, esse aqui é o valor da minha normal. Outra coisa que nós podemos encontrar nesse problema é a aceleração de queda do objeto. Vamos analisar como é que fica essa aceleração. Como ele cai aqui, ó, inclinado, a única força que atua sobre ele é o próprio Px, aqui na inclinação. Então, a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração, né, é igual ao meu peso x, porque eu não tenho nenhuma força a mais, ele não está sendo empurrado, não tem nenhuma resistência, nenhuma força de atrito. Como nós sabemos, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A massa vezes a aceleração. E o peso x é igual ao peso, que é a massa vezes a gravidade, vezes o seno do ângulo, né? Então eu tenho aqui, ó, mg seno do ângulo θ, né, que é da minha inclinação, que também é esse ângulo aqui, ó, que eu acabei de escrever para vocês, tá bom? Então eu posso cortar as massas, então eu fico com a aceleração de queda é igual a g seno de θ. Ou seja, para um plano inclinado, um objeto de massa m caindo essa superfície, ele depende apenas da gravidade, que no nosso caso, na superfície da Terra é um valor constante, e depende também do seno do ângulo. Tá bom? Só isso, só depende dessas duas quantidades. Ele não depende da massa. Isso, lógico, na ausência do atrito, tá bom? Então, as duas informações que vocês precisam saber para esse tipo de problema é essa daqui, ó. Apenas essa, deixar destacado para vocês, que a normal é igual a mg cosseno do ângulo e que a aceleração de queda é igual a g seno de θ. Nós podemos agora analisar esse mesmo problema na presença do atrito e vamos ver como é que ele funciona, como é que fica, qual é a mudança para um problema como esse, na ausência do atrito e na presença do atrito. Vamos analisar agora na presença do atrito.